Olá, vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Tratamento da água de poço antes do uso na agricultura, parte 2, de autoria de Eric Cassiano, da School of Forest Resources and Conservation da Universidade da Flórida, certo? Nessa parte 2, nós vamos falar sobre o gás carbônico, tá? Sobre o gás carbônico. Vamos aqui dar uma olhada. Em sistemas de agricultura, o CO2 é produzido a partir da respiração dos organismos aquáticos e da decomposição da matéria orgânica por bactérias aeróbias, tá? Claro, né? Vocês sabem que ao respirar, os peixes e camarões eles eliminam, né, CO2 para a água, assim como as bactérias decompositoras, ao realizarem o trabalho de oxidação da matéria orgânica, vão liberar CO2 para a água. Nas águas subterrâneas, o CO2 também pode ser produzido a partir da respiração das plantas e da oxidação do carbono orgânico, certo? Então, no caso dos aquíferos, você não tem entrada de CO2 que não seja a partir de respiração de plantas pelas raízes, tá? E a oxidação da matéria orgânica, aqui no caso anaeróbio, né? Porque o oxigênio ele é praticamente ausente ou totalmente ausente das águas subterrâneas, tá? Mas de todo modo vai existir a formação, a liberação de CO2 nessas águas subterrâneas. Levando em conta que o CO2 pode se dissolver na água, ele pode se acumular e atingir concentrações elevadas ao longo do tempo. O CO2 ele é um gás bem mais solúvel na água que, por exemplo, o gás oxigênio, certo? Altas concentrações de CO2 na água devem ser reduzidas antes que essa água seja utilizada na criação animal, tá? É um gás que vai causar estresse respiratório, tá? Não é tão tóxico, ou melhor, é bem menos tóxico do que o gás sulfídrico, tá? O H2S, mas de todo modo, quando as concentrações passam de 15 miligramas por litro de CO2, os animais eles vão ter estresse respiratório porque eles vão ter dificuldade de liberar ou eliminar ou excretar o CO2 do sangue para a água. Pode acontecer perfeitamente dessa água de poço ela conter concentrações elevadas ou até muito elevadas de CO2, tá? Então esse CO2 ele deve ser eliminado ou pelo menos reduzido antes que essa água ela possa ser utilizada no abastecimento dos tanques de criação, tá? Dependendo do organismo e do tempo de exposição, altas concentrações de CO2 podem prejudicar ou até matar os animais aquáticos. Concentrações letais de CO2 para animais aquáticos a partir de 80 miligramas por litro, tá? Acima de 60 miligramas por litro, o animal começa a ficar narcotizado, ou seja, ele começa a perder os sentidos, a entrar em coma. E se essa concentração de CO2 passar de 80, ele pode efetivamente vir a morrer, certo? Então percebam aí que de fato se trata de um composto que deve ser monitorado, tá? Para que se tenha uma condição adequada, ou melhor, para que se evite, né, uma condição estressante para os animais de criação. Altos níveis de CO2, eles podem diminuir o pH sanguíneo dos animais aquáticos, tá?
essa queda no pH sanguíneo vai fazer com que a quantidade de oxigênio transportada no sangue diminua, consequentemente, os tecidos vão sofrer falta de oxigênio, né? Hipóxia tecidual, né? Isso lá, independentemente da concentração de oxigênio da água. Esse efeito do CO2 sobre o pH sanguíneo é bastante conhecido, é o efeito Bohr, tá? Você tem um meio com muito CO2, o animal não consegue, tem dificuldade em excretar o CO2, porque você tem um gradiente de concentração desfavorável, né? Meio sangue, ele acaba acumulando CO2 no sangue, isso vai fazer que o pH sanguíneo caia e leve a hemoglobina a perder afinidade pelo oxigênio, né? Consequentemente, ela não vai mais transportar o oxigênio na velocidade, na taxa necessária para a manutenção da saúde animal, tá? O CO2 também influencia o pH e a alcalinidade da água, e geralmente, à medida que a concentração de CO2 aumenta, o pH e a alcalinidade caem e, ao contrário, à medida que o CO2 diminui, o pH e a alcalinidade aumentam, tá? Então você pode ter duas situações nas águas subterrâneas. O excesso de CO2 pode causar águas ácidas, tá? Se esse aquífero tiver em leito de rochas ígneas ou magmáticas, tá? Agora, se esse CO2 em excesso, se esse aquífero, né, que tem CO2 em excesso, estiver em leito calcário, você pode ter uma alcalinidade muito elevada, porque esse CO2 aí, no lugar de acidificar a água, ele vai reagir com o calcário, tá? E vai dissolver o carbonato de cálcio para a água, fazendo com que a alcalinidade suba muito. É por isso que existem algumas águas de poços com alcalinidade acima de 200, 300 miligramas por litro, tá? Então são duas possibilidades, vai depender da geologia, da composição do solo, né, das rochas, daquela área, né? Se você tiver apenas o CO2 livre, ele vai acidificar. Agora, se você tiver o CO2 interagindo, reagindo com o carbonato de cálcio, ele vai levar a um aumento de pH e alcalinidade, tá? Tendo em vista que as mudanças em um parâmetro afetam outros, todos os parâmetros que estão interrelacionados deveriam ser monitorados com atenção. É o caso do CO2, do pH e alcalinidade, tá? Existem interrelações muito fortes entre esses três, CO2, pH e alcalinidade. A interrelação mais conhecida é essa, né? Você tem aumento de CO2, você tem queda de pH e de alcalinidade, tá? De tal forma que seria interessante você determinar e monitorar os três, né, as três variáveis, e não apenas uma ou outra. Afinal de contas, elas estão relacionadas entre si, e esse monitoramento desse conjunto de variáveis que estão relacionadas entre si vai dar um panorama melhor sobre os efeitos, né, do CO2 sobre a fisicoquímica da água, tá? Embora alguns animais aquáticos possam ser aclimatados a águas com concentrações elevadas de CO2, o ideal seria manter as concentrações de CO2 abaixo de 15 miligramas por litro, tá? Acima disso, começa a haver o estresse respiratório. Quando estiver bombeando a água diretamente para o viveiro, esteja atento, né? Cheque a concentração de CO2 que entra, né, no viveiro, ou seja, a concentração de CO2 da fonte, da água de abastecimento. Se o viveiro ele é descoberto, né, é um viveiro aberto, é provável que processos biológicos naturais sejam suficientes
processos biológicos naturais que acontecem dentro do viveiro sejam suficientes, juntamente com a aeração, para reduzir a concentração de CO2, tá? Então, ao aerar a água, esse CO2 ele vai escapar, CO2 em excesso, ele escapa para a atmosfera, tá? A fotossíntese, né, é um processo biológico natural que remove CO2 da água, mas claro, para isso tem que haver a luminosidade suficiente, que é o que acontece nesses ambientes, né, abertos, né, expostos diretamente à radiação solar. Por outro lado, né, se você tiver um viveiro, um tanque coberto, como está sendo bastante usado hoje em dia, né, você tem um raceway, por exemplo, com cobertura com estufa agrícola, ou qualquer outra unidade produtiva que tenha alguma cobertura, né, sistemas dentro de galpões, por exemplo, aquele CO2 da fonte de abastecimento ele pode ficar aprisionado, tá? Dentro do sistema, né? Porque você tem um sistema ali fechado, tá? A circulação de gases, né? A interação, a troca de gases, água, atmosfera é bem menor quando comparado a um sistema aberto, né? Exposto diretamente ao ar, sem essas coberturas. Então pode acontecer de, nesse caso, você não vai ter esse escape de CO2 e as concentrações de CO2 podem atingir níveis estressantes, tá? Logo, pessoal, se o sistema de criação é indoor, né, é interno, se você tem um sistema em que os tanques estão dentro de galpões, se você tem raceways com aquelas coberturas com estufa agrícola, tem que se ter uma atenção maior no monitoramento dos gases em geral, tá? E em particular aqui do CO2, porque esses sistemas cobertos, tá? Esses sistemas indoors, eles vão ter uma tendência de concentrar, né, mais esses gases do que quando comparado aos sistemas abertos, tá? Aqueles viveiros descobertos. Por isso tem que se dar uma atenção maior no monitoramento desses gases para evitar o estresse animal, tá? Se você está bombeando a água para os tanques, primeiro reduza CO2 para se assegurar que as concentrações não vão afetar a saúde, né, e o desenvolvimento, o crescimento animal nesse sistema. A concentração final de CO2, né, após o tratamento da água, vai depender da espécie, do estágio de vida. Existem algumas espécies mais sensíveis, tá? Por exemplo, a tilápia é bastante tolerante ao CO2, porque a tilápia ela até vai bem, vai até muito bem em águas moderadamente ácidas. Nós fizemos um trabalho no laboratório que a tilápia teve um desempenho muito bom em águas ali entre pH entre 5 e 6, tá? Quando comparado, por exemplo, ao pH entre 7 e 8. Então, a tilápia do Nilo, ela tem até uma preferência, né, por essas águas mais ácidas que, por essa condição de acidez, vai acabar tendo uma concentração maior de CO2, talvez ultrapassando até aqueles 15 miligramas por litro, certo? Então, deve-se tratar a água, né? Primeiro deve-se determinar a concentração de CO2. Existe um método titulométrico bastante simples, tá? Para a determinação do CO2, baseado em mudança na cor, né, da solução após a aplicação do reagente. Se você checar que tem muito CO2, você tem que fazer o que? Você tem que movimentar essa água, aerar essa água, né? Por exemplo, um aerador de paz, ao mesmo tempo que ele for incorporando o oxigênio que está baixo, ele vai eliminando o CO2 que está excessivo. Aí, uma vez a concentração de CO2 esteja, por exemplo, 5, 4, né, menor que 5 miligramas por litro,
você já pode bombear, transferir essa água tratada, né, com a concentração de CO2 baixa para os tanques de criação. Se você tiver uma concentração de CO2 da água de poço muito alta, digamos acima de 50 miligramas por litro, talvez seja o caso passar essa água numa coluna removedora de gases, como vai ser apresentado logo em seguida, tá? Esse foi o ponto 2.2, gás carbônico, certo? Vamos para o ponto 2.3, que é gás nitrogênio, tá? Que é o gás nitrogênio. Vamos ver aqui. Gás carbônico já foi, gás nitrogênio. Como uma parte do ciclo do nitrogênio na água, existem bactérias anaeróbias que convertem o nitrato para gás nitrogênio em um processo conhecido como desnitrificação, certo? Meio anaeróbio, na presença de nitrato ou mesmo nitrito, essas bactérias desnitrificantes, Pseudomonas e Achromobacter, vão utilizar o nitrato para oxidar a matéria orgânica e nesse processo biológico acaba havendo a liberação do gás nitrogênio, certo? O N2. Nas águas superficiais, o gás nitrogênio é prontamente transferido para a atmosfera. Entretanto, nas águas de poços, como elas são captadas de profundidades relativamente grandes, tá? Existe sobre essa massa de água, essa coleção de água subterrânea, uma pressão consideravelmente grande, tá? Que vai ter um efeito sobre a solubilidade do gás nitrogênio. Então, o que acontece aqui, pessoal? Você vai ter o processo de desnitrificação, que vai produzir o gás nitrogênio. É um processo anaeróbio, ou seja, você tem a possibilidade da ocorrência, e ocorre esse processo nos aquíferos, porque você tem um meio anaeróbio, tá? Só que nesse caso aqui vai haver a necessidade da presença da matéria orgânica, mas pode haver, né, contaminação, a entrada de matéria orgânica nesse poço, tá, nesse lençol freático, de tal forma que você tem a combinação necessária para a formação do N2, que é matéria orgânica, anaerobiose, nitrato ou nitrito, que vai dar vez, né, vai permitir a formação, desenvolvimento das bactérias desnitrificantes, que vão liberar o gás nitrogênio para a água, tá? E lá nesse aquífero, esse gás nitrogênio ele vai ser submetido a uma alta pressão, porque ele começa a ser liberado no meio, ele não tem como escapar para lugar nenhum. Afinal de contas, ele está dentro de uma coleção de água que está presa numa, numa uma bacia, digamos assim, subterrânea, tá? Ele está preso ali dentro, né, de um espaço confinado, tendo sobre ele uma grande camada de rochas e de solo. Essa alta pressão, ela cria uma força, né, que empurra, entre aspas, os gases para dentro da solução. Ou seja, essa pressão faz com que o gás se dissolva na água, certo? A pressão causada pelas paredes, né, do aquífero vão aumentar a solubilidade dos gases que ali se encontram, né? Você pode ter o gás nitrogênio, você pode ter o CO2 e você pode ter o gás nitrogênio, certo? E com isso vai fazer com que as concentrações desses gases dissolvidos na água subterrânea aumentem, certo? Por conta de você ter um ambiente fechado, né? Você tem um ambiente que não permite o escape desses gases. À medida que a água é trazida para a superfície e a pressão cai, esses gases começam a sair de solução, né? Vai haver aí uma descompressão ou despressurização. Se essa água, nesse momento em que ela está sendo despressurizada, entrar em contato com os animais,
Antes que esses gases, né, que estão em alta concentração sejam adequadamente eliminados ou volatilizados, essa despressurização do gás de nitrogênio pode formar bolhas nos corpos dos animais e essas bolhas elas vão comprometer, elas vão causar disfunção no organismo, tá? Então você aí tem aí altas concentrações gasosas, como por exemplo do gás de nitrogênio, tá? Que acabou entrando em solução em níveis maiores por conta da alta pressão a que ele estava sendo submetido nesse aquífero, tá? Só que quando essa água ela foi transferida para a superfície, aquela pressão vai cair bruscamente. Isso vai levar a uma mudança, né, a condição física do gás nitrogênio dissolvido para gás volátil, né, para a substância gasosa. Tá? Nesse momento, se você estiver utilizando essa água para o abastecimento dos tanques já povoados com os animais eles vão respirar, tá? Essa água que está sofrendo esse processo de despressurização, a formação dessas bolhas no meio vão acabar chegando no organismo, tá? E essa situação que se chama de supersaturação gasosa pode levar a uma doença chamada doença da bolha de gás, tá? Que pode, como já foi comprovado em algumas pesquisas, pode matar os animais aquáticos, tá? Formam-se bolhas em todo o corpo, inclusive dentro da corrente sanguínea. Essas bolhas, elas ao se movimentarem no sistema circulatório, vão causar acidentes vasculares, como por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, embolias gasosas, que vai levar o animal a óbito, tá? Então tem que se tratar, né, essa água antes do fornecimento aos tanques de criação, tá? Você tem que permitir um tempo, você tem que dar um tempo para que esses gases que estavam concentrados sob alta pressão no aquífero, eles possam escapar para a atmosfera e só depois de um tempo, tá, numa condição de equilíbrio gasosa com a atmosfera, você vai e transfere, bombeia essa água para os tanques de criação, tá? Outros gases, como o oxigênio, também podem ser responsáveis pelo problema da supersaturação gasosa, especialmente em sistemas de aquicultura, que recebem um bombeamento de oxigênio puro, né? Entrada de oxigênio líquido, por exemplo, tá? Ou injeções intensas de aerações. Então, esse problema da supersaturação gasosa pode acontecer, em tese, com qualquer gás, não apenas com gás de nitrogênio. Na verdade, o caso mais conhecido de doença da bolha de gás é causada por supersaturação de O2, certo? No caso, em águas tropicais, quando a concentração de O2 passa de 15 miligramas por litro, e das águas subtropicais, quando passa de 18 miligramas por litro, você pode ter a formação dessas bolhas gasosas, tá? No corpo do animal, no sangue do animal, na hemolinfa, que vai causar esses acidentes vasculares, essas embolias gasosas que a gente está falando, tá? Só que no caso das águas subterrâneas, o destaque não é o oxigênio, o gás de nitrogênio, não é o oxigênio, e sim o gás nitrogênio, porque nos aquíferos, como a gente já vem falando, você praticamente não tem oxigênio, certo? Então tem que se cuidar com o problema da supersaturação gasosa de N2 nas águas subterrâneas. Entretanto, para animais aquáticos expostos diretamente a essas águas subterrâneas, a supersaturação gasosa mais frequente é causada por N2, estávamos falando agora,
que apesar de ser um gás inerte, ou seja, ele dificilmente interage com outras moléculas, tá? Só que esse efeito físico, né, da formação dessas bolhas gasosas pode trazer malefícios bastante sérios para o organismo. Logo, o gás de nitrogênio deve ser removido da água antes que essa água seja utilizada na criação animal, tá? Aí ele fala assim, ó, Cassiano, embora processos para remoção do gás de nitrogênio seja similar, né, o processo de remoção seja similar ao usado para o CO2 e o H2S, a agitação e a aeração da água, tá? O gás nitrogênio ele pode necessitar de processos mais intensivos para redução das concentrações, que é o caso da coluna removedora de gases, que a gente vai falar logo adiante, tá? Então estamos aqui com 25 minutos, vamos dar uma paradinha aqui, a gente continua em seguida falando sobre o ponto 2.4, oxigênio dissolvido. Até já!